Bom dia, turma. Meu nome é professor Carlos e nós vamos iniciar agora uma videoaula a respeito da cinemática. O objetivo dessa aula é que nós possamos chegar na velocidade escalar média. Porém, para que nós possamos chegar aqui, existem algumas definições iniciais que nós precisamos saber, sem as quais a gente não sai do lugar, ok? A primeira definição é o referencial, ou ponto de referência. Repara que nós temos aqui um indivíduo que ele está localizado numa posição igual a 10 metros. Porém, 10 metros em relação a que ponto? Repara que esses 10 metros eles foram medidos em relação ao marco zero. Esse marco zero, nesse exemplo, é o nosso ponto de referência. Então, toda vez que for medida uma posição, uma velocidade, uma aceleração, isso está sendo medido em relação a algum ponto de referência, tá certo? Para tudo tem que ter um ponto de referência. No nosso caso aqui, esse ponto de referência ele é chamado de marco zero, ou origem dos espaços. A segunda definição é a trajetória. A trajetória de um corpo, ela nada mais é do que um conjunto das posições que esse corpo vai ocupando no decorrer do tempo, tá certo? Nós podemos imaginar pegadas na areia. À medida que você vai caminhando na areia, você vai deixando pegadas e essas pegadas vão marcando as suas posições no decorrer do tempo. Se você ligar todas essas posições, você terá uma trajetória da pessoa caminhando na areia, tá certo? É muito importante frisar que a trajetória de um corpo ela pode mudar dependendo do referencial que é adotado. Então, por exemplo, um corpo ele pode estar em repouso e movimento ao mesmo tempo, dependendo do referencial que for adotado. Exemplo, nesse momento, você provavelmente está sentado em uma cadeira. Em relação a essa cadeira, se você adotar como referencial esta cadeira, você estará em repouso, parado. Mas se o seu referencial for, por exemplo, um carro que está passando na rua, você estará em movimento em relação a esse carro. Ou se o seu referencial for o Sol, você estará em movimento em relação ao Sol, pois você está na Terra e a Terra está girando em torno do Sol. Ok? Então, o referencial ele pode mudar a noção de posição de repouso e movimento, e ele pode mudar também a trajetória do corpo. Um corpo ele pode ter uma trajetória reta e, ao mesmo tempo, uma trajetória curvilínea, dependendo do referencial que for adotado. As próximas definições são as noções de movimento e repouso. Um corpo ele estará em movimento sempre que a posição dele mudar no decorrer do tempo, e estará em repouso sempre que a sua posição não mudar no decorrer do tempo. Quando um corpo inicia um movimento, ele parte de uma determinada posição. Essa posição de partida ela é chamada de posição inicial e ela é representada pela letra S maiúsculo com um pequeno zero do lado direito. A posição final é a posição de chegada e ela é representada pelo S maiúsculo apenas. O que nós chamamos de deslocamento escalar, ou ΔS, nada mais é do que a diferença entre a posição final e a posição inicial. Esse deslocamento escalar ele também é chamado de variação de posição ou variação de espaço. É importante lembrar que no decorrer de todo o movimento, o tempo está passando. Bom, o que nós chamamos de instante inicial, ou T0, é um instante de tempo da posição de partida. E o instante final, ou T, é um instante de tempo da posição de chegada. O que nós chamamos de intervalo de tempo nada mais é do que o tempo gasto entre a posição final e a posição inicial. Então, o intervalo de tempo, que é representado por ΔT, será dado pelo tempo final menos o tempo inicial.
Toda grandeza física precisa ter uma unidade de medida para que ela tenha um sentido completo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabela com as grandezas físicas que nós vimos até agora. A posição inicial, a posição final, o deslocamento, o instante inicial, o instante final e a variação de tempo. Ao lado, nós temos quais são as unidades de medida dessas grandezas. Então, a posição inicial, a posição final e o deslocamento são todos medidos em metros. O instante inicial, o final e o intervalo de tempo são todos medidos em segundos. Essas são as unidades de medida dessas grandezas no chamado SI, ou Sistema Internacional de Unidades. Chegamos então finalmente no objetivo da aula, que é a velocidade escalar média. Bom, a velocidade ela nada mais é do que uma medida da rapidez com que um corpo se movimenta no decorrer do tempo. Existem várias maneiras de medir essa rapidez. Uma delas é a velocidade média. Para calcular a velocidade média, basta que você divida o deslocamento, ΔS, pelo intervalo de tempo que foi gasto durante esse deslocamento, ΔT. Lembrando que esse ΔS é medido em metros, esse intervalo de tempo é medido em segundos, portanto, a unidade de medida da velocidade média será o metro por segundo. É muito importante que você saiba converter uma velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, está aqui uma simples tabelinha de conversão. Se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, é simples. Basta que você multiplique por 3,6. E se for ao contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, basta que você divida por 3,6. Se você precisar converter o tempo de minutos para segundos, é simples. Basta que você multiplique por 60. E se for de segundos para minutos, basta que você divida por 60. Se você precisar ainda converter uma distância ou um deslocamento de quilômetros para metros, é simples. Basta que você multiplique por 1000. E se você quiser passar de metros para quilômetros, basta que você divida por 1000. Os movimentos eles podem ser ainda classificados em progressivos ou retrógrados. Um movimento ele será progressivo toda vez que o deslocamento for maior do que zero ou a velocidade for maior do que zero. Então, toda vez que você tiver um ΔS positivo ou uma velocidade positiva, esse movimento é dito progressivo. Se você tiver um deslocamento negativo ou uma velocidade negativa, esse movimento é classificado como retrógrado. Vamos proceder agora com a resolução de dois exemplos. O primeiro deles é o seguinte: um móvel parte da posição inicial 10 metros e se desloca até a posição 40 metros, demorando para isto um intervalo de tempo de 3 segundos. Determine o deslocamento escalar ou a variação de espaço. B. A velocidade média do móvel. C. Se o movimento é progressivo ou retrógrado. Bom, primeiro passo, nós anotamos os dados fornecidos pelo problema. A posição inicial é 10 metros, a posição final é 40 metros e o intervalo de tempo é 3 segundos. No item A, ele pede o deslocamento, que é o ΔS. Sabemos que o deslocamento é igual à diferença entre a posição final e a posição inicial. Se nós olharmos para os dados, vamos ver que a posição final mede 40 e a posição inicial mede 10. 40 menos 10 é igual a 30 metros. No item B, ele pede a velocidade média. A velocidade média nada mais é do que ΔS sobre ΔT. O ΔS, que é o deslocamento, nós acabamos de calcular, ele mede 30, e o ΔT foi dado pelo problema, é igual a 3 segundos. 30 dividido por 3 é igual a 10 metros por segundo. No C, ele pede para classificar o movimento.
Bom, esse movimento ele é um movimento progressivo, pois a velocidade é maior do que zero.